Bom, bom dia a todos vocês. Obrigado aí ao convite do Luiz Nassif para participar aqui de um evento que é um pouquinho fora da área que eu trabalho, porque eu sou do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, vindo desse Ministério da Ciência e Tecnologia, qual o interesse de estar aqui hoje? Inclusive, foi um questionamento que eu coloquei ao próprio Luiz Nassif, que e do Ministério da Ciência e Tecnologia, ou seja, é para mostrar, então, a visão da integração entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Defesa, que é um dos interesses da política de defesa nacional. Bom, eu sou funcionário há 25 anos do CBPF, que é o Centro de Pesquisa em Física do Ministério, e hoje sou coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica do CBPF, do Laboratório Nacional de Computação Científica e do Observatório Nacional. Como esses mundos são um pouco diferentes do Ministério da Defesa e do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem cerca de 20 unidades de pesquisa nas diversas áreas de conhecimento. Uma delas é a física, outra é a computação, o Observatório Nacional em Geofísica e Astrofísica, e existem outras instituições que a gente também está trabalhando para formar um grande núcleo de inovação tecnológica no Rio de Janeiro, com o Instituto Nacional de Tecnologia, o Museu de Astronomia, o Centro de Tecnologia Mineral e assim por diante. Bom, eu vou me focar muito mais no CBPF, que é o que eu conheço, e ao final vou falar um pouquinho do Observatório Nacional e do LNCC. Vou abordar primeiramente as tecnologias, olhando dentro da Defesa Nacional as áreas de interesse da Defesa Nacional, o que o CBPF tem que poderia ser de interesse, e no final um pouco o que está derivando a inovação tecnológica dessas instituições. E o exemplo do CBPF vale para as outras instituições. Vou passar para mim para outro slide. Ah, não, eu posso passar aqui, tá certo. Bom, o CBPF, como eu disse, é um Instituto Nacional de Física do Ministério da Ciência e Tecnologia, foi criado em 49, para quem não sabe, ele fica muito pertinho do IME, o Instituto Militar de Engenharia, na URCA, é bem próximo ali, fica pertinho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, e ele foi criado para fazer pesquisa em física teórica experimental, fazer formação científica e tecnológica, e tem diversos laboratórios para investigação científica e desenvolvimento tecnológico. Toda a produção hoje do CBPF, para quem tem interesse em saber mais detalhes, ela está dentro do que a gente criou, o CBPF Index. Qual é a vantagem disso? Ela permite fazer o acompanhamento do que está sendo produzido na instituição e já gerar os relatórios de desempenho para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, todas as teses, trabalho, divulgação, tudo está dentro do CBPF Index hoje. Evidentemente que as patentes estão lá, mas é só acesso interno e que a gente não dá acesso externo por enquanto. Bom, aqui eu separei algumas áreas que eu vou mostrar que poderia ter interesse para a Defesa Nacional. Eletrônica, processamento de sinais, computação de alto desempenho, oficina mecânica com a produção de peças mecânicas, mecânica fina, laboratório de química, laboratório de preparação de amostra, oficina de vidros, que é uma coisa que está se perdendo hoje no Brasil, a capacidade de manipular vidro, bioquímica, difração de raio-x, magnetometria, criogenia, e áreas de pesquisa como supercondutividades, filmes finos, altas energias, ressonância magnética nuclear, nanotecnologia, sistemas de detecção, sensores, biomateriais, instrumentação científica de uma forma geral. Eu vou começar a dar alguns exemplos dessas áreas para que a gente possa entender o que eu estou falando. Bom, o CBPF tem um laboratório moderno de cristalografia, de fração de raio-x, para caracterizar materiais como polímeros, supercondutores, materiais biocerâmicos, principalmente baseado em hidroxapatita natural ou sintética, que é produzida até mesmo no CBPF, e filmes finos da mais diversas naturezas. É um laboratório extremamente moderno, montado há pouco tempo, um laboratório de instrumentação e medidas para fazer medidas com magnetrômetros para medidas de propriedades físicas, como medidas de transportes elétricos, e medidas de propriedades magnéticas com medidas baixíssima sinal de magnetização. Uma outra técnica que o CBPF domina bem é a técnica de pulverização catódica, que é um engenheiro do CBPF estudando nos Estados Unidos, ele desenvolveu uma máquina e acabou essa máquina, o CBPF teve uma participação na construção dela, para deposição de multicamadas magnéticas por sputtering, que é a pulverização catódica, para construir filmes
finos, que é hoje a tecnologia que tem em qualquer disco nos nossos computadores. A aplicação mais imediata que a gente pode lembrar é essa, mas tem diversas aplicações de interesse. E esse engenheiro acabou desenvolvendo uma máquina para recobrimento de cristalinos e bioativos de hidroxiapatita com magnetosputtering, que isso hoje tem um interesse muito grande à frente na parte da indústria, que a gente vai ver. A grande diferencial dessa máquina aqui é que você consegue depositar filmes nanoestruturados, que ninguém consegue fazer isso hoje em dia. Isso virou uma patente, inclusive, que eu vou mostrar à frente. Bom, o CBPF também tem todo um sistema de detecção, um laboratório de sistema de detecção para fazer detetores de partículas ionizantes, seja alfa, beta, X, gama. Os detetores são construídos lá mesmo pelo grupo. Aqui tem um exemplo do sistema de detecção de baixo ângulo. Todo o projeto foi feito no CBPF, que é aqui do lado. Depois a construção, tanto mecânica quanto a construção dos dispositivos eletrônicos, dos softwares, e tudo isso é feito dentro do CBPF. Na área de biomateriais tem um grupo muito forte com projetos aprovados na FINEP e para a parte de material biocerâmico para regeneração de tecido ósseo, com a hidroxiapatita, que eu vou mostrar à frente, que é a integração de uma instrumentação desenvolvida no CBPF com um grupo de biomateriais que está dando frutos na parte de desenvolvimento de tecnologia para a empresa, e também a criação de polímeros biocompatíveis com nanopartículas magnéticas para a liberação controlada de medicamento, que também virou uma patente internacional do CBPF na área de biomateriais. Na parte de instrumentação eletrônica, o que eu diria é que o CBPF tem um laboratório de eletrônica e que está trabalhando com instrumentos modernos na área de processadores dedicados que podem trabalhar com análise de sinais em tempo real e instrumentação que pode ser embarcada. Então isso facilita muito também para a área militar, mas para o CBPF ele é usado como desenvolvimento de instrumentação para os laboratórios, para instrumentação de medidas, nos laboratórios de física. Na área de processamento de imagens também, a gente tem um grupo forte de processamento de imagens, que aqui eu estou mostrando um exemplo de tomografias, né, que você tem cortes de tomografias do corpo humano. Nesse caso aqui era até um boneco para calibração de raio-x, e você depois podia reconstruir em 3D, fazer medidas em cima da tomografia que foi feita. E até a caracterização, né, detecção de artefatos em imagens. Nesse caso aqui foi a detecção de caracteres nessa imagem de tomografia para identificar, mas pode ser qualquer outro tipo de artefato na imagem. Bom, agora falando um pouquinho da física de altas energias, o CBPF tem uma colaboração muito importante, claro, com o CERN, que todo mundo conhece, que é o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, participa, mas um projeto menos conhecido, por isso que eu resolvi mostrar ele aqui, que é o projeto que é feito para medir raios cósmicos de ultra alta energia, que é chamado Observatório Pierre Roget. Ele hoje está sendo feito na Argentina, aqui no deserto da Argentina, e o CBPF atua em todas as atividades desse laboratório. É um consórcio internacional de países, França, Alemanha, Estados Unidos, e a ideia principal é colocar 1.600 detetores, e esses detetores têm uma participação imensa da indústria nacional. Aqui tem a foto dos detetores, já foram colocados 1.400 detetores, e o grande interesse disso é que esses equipamentos que são colocados, eles ficam sob uma condição de extrema necessidade de desempenho, porque vão ter que funcionar durante 20 anos, no meio do deserto, e eles não têm comunicação nenhuma com a base, ou seja, toda a comunicação é feita por radiofrequência, e o tanque que está sendo feito aqui de polietileno foi desenvolvido por uma indústria nacional que não sabia fazer. Então, uma demanda da ciência que fez com que a indústria se melhorasse. E as baterias, foi desenvolvido também uma bateria especial, pela baterias Moura, para que essa bateria, claro que ela não vai funcionar 20 anos, mas que tivesse uma durabilidade maior. E toda a parte de eletrônica também foi feita dentro do CBPF para transmitir os sinais. Existe também um shutter também para essa instrumentação, que também foi feita por uma empresa sob demanda da ciência. Ou seja, nesse caso tem uma participação intensa da indústria na pesquisa, sob demanda da necessidade científica. Bom, um outro projeto interessante que o CBPF trabalha é o projeto Neutrino. Esse projeto Neutrino, ele é a construção de um detetor para medir a quantidade de plutônio produzido nas reações nucleares, né? E através da medição do número de energia do neutrino proveniente dele.
Isso vai permitir o quê? Hoje a gente está fazendo uma instalação dentro da usina nuclear de Angra 2, você coloca toda uma instrumentação lá dentro e permite o monitoramento da quantidade de plutônio produzida na usina sem que seja necessário entrar dentro da usina. Isso é um projeto que está sendo discutido com a Agência Internacional de Energia Atômica. Com qual objetivo? Você não precisa mais entrar na usina para fazer um monitoramento se a produção daquele material atômico é para fins da bomba atômica ou somente para fins de energia, geração de energia. E isso é uma implementação de salvaguarda nuclear. Você para um carro lá da usina, conta a quantidade de neutrino que está sendo emitido, você sabe se aquilo ali está sendo produzido ou não. E não precisa da autorização para entrar dentro da instalação. O CBPF também foi escolhido como um laboratório nacional para abrigar a área do Ministério de Ciência e Tecnologia na área de nanociência e nanotecnologia, o Lab Nano. Esse laboratório está em parceria, inclusive, com o Instituto Militar de Engenharia. A ideia é ter técnica de ponta para manipular e estudar as propriedades das nanoestruturas e vão ser instalados no CBPF até o primeiro trimestre de 2009 vários microscópios de eletrônicos de transmissão de alta resolução, sistemas de litografia por feixes de elétrons, ou seja, vai ser o laboratório mais bem montado do Brasil para estudo na área de nanotecnologia. Na parte de computação de alto desempenho, o CBPF tem toda uma tradição na computação de alto desempenho, com clusters computacionais para simulação de físicas, estatísticas, astrofísica, cosmologia. E um projeto muito importante do CBPF, aí eu estou falando muito na área de tecnologia da informação e comunicação, é a Rede Rio de Computadores. Porque o CBPF ficou responsável por um projeto especial da FAPERJ, que é coordenar a engenharia e operações da Rede Rio, que a Rede Rio, o que é? A internet das instituições acadêmicas do Estado do Rio de Janeiro. E essa rede hoje, para vocês terem ideia, ela abriga de quase todas as instituições acadêmicas do Rio, entre elas a Marinha, o IME e a Escola de Comando do Exército, esqueci o nome agora, estudos militares, e agora essa rede está passando por a gente tem uma fibra ótica que liga o FRJ, a Fiocruz, a PUC e o CBPF, e a gente está fazendo um projeto novo que vai fazer uma fibra que liga todas as instituições acadêmicas. É claro que é um projeto bancado pela RNP, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e vão atender 123 pontos acadêmicos, 126 pontos atendidos, 56 acadêmicos, 28 da Prefeitura e 22 da Supervia, 17 do metrô, que são as parcerias que estão sendo feitas nesse projeto. Aqui tem uma figura do que atender esse projeto, ou seja, uma fibra, em vermelho aqui, a fibra principal, que vai trafegar 1,6 terabits por segundo, o projeto, e vai ligar a Zona Norte, o centro da cidade, a Zona Sul, nas tecnologias de mais alta velocidade de comunicação disponíveis atualmente. E até mesmo para a Zona Oeste, aqui ligando os institutos de radiologia e dosimetria e o norte aqui para a FAETEC de Quintino. Só para ter uma ideia, esse processo já está em andamento, a implantação está prevista para agosto de 2009. Eu coloquei aqui as instituições que estão sendo atendidas. Vocês vão ver que o Ministério da Defesa não está sendo atendido nesse primeiro momento, mas ele está em negociação direta com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com a FAPERJ para que as instituições militares também façam parte desse projeto, porque quando você passa uma fibra pela cidade, você não passa só uma, você passa cabos com 140 fibras e uma das fibras pode atender as instituições militares. Bom, só para falar um pouquinho da formação, o CBPF tem um programa de pós-graduação, nota 7 da CAPES, no mestrado de Física e no doutorado de Física, mas tem um braço também que é o mestrado profissional, que está mostrado aqui. Esse mestrado profissional, que ele está sendo chamado de mestrado em instrumentação científica, ele tem diversas cooperações. Uma das cooperações que a gente tem com o Instituto de Estudos de Mar do Almirante Paulo Moreira, que é para formar pessoas na área de instrumentação oceanográfica, também com empresas. Bom, eu vou falar um pouquinho da área de inovação, por quê? Porque eu falei um pouco dessa visão das tecnologias que estão sendo feitas dentro da instituição, e agora, o que tem a inovação a ver com isso tudo? Bom, desde que é definida a PITS em 2004, começa todo esse movimento de inovação dentro das instituições do Ministério. E isso, o que a PITS disse? Que é criar um ambiente
para a inovação e interagir entre instituições de ciência, tecnologia e empresa. Isso acabou dentro do planejamento estratégico da instituição. Um objetivo estratégico é exatamente apoiar a política industrial na área de nanociência, nanotecnologia e tecnologia da informação e computação. E agora, mais recente, a política de desenvolvimento produtivo, que foi inserida também energia nuclear no projeto Neutrino, e a continuidade dos projetos de inovação. Ou seja, você vê uma política de governo em 2004 refletindo diretamente da atividade da instituição. Isso eu acho que é muito interessante de ver como isso se refletiu. Então, com isso, o CBPF criou, em conjunto com outras instituições do Ministério, um núcleo de inovação tecnológica, para que essas tecnologias pudessem chegar ao mercado, porque as instituições acadêmicas hoje, elas têm uma visão muito mais interna da ciência e da tecnologia, mas menos uma visão voltada ao mercado. Então, esse núcleo, ele tem essa função, fazer com que tudo que seja feito ali seja levado, na desenvolvimento tecnológico, seja levado ao mercado. Ele foi dividido na área de propriedade intelectual, a análise da viabilidade da transferência de tecnologia e a prospecção de mercado. A área de atuação do Núcleo de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual é, basicamente, ver se tem que fazer patente, buscar a anterioridade de pesquisa, de patente, estratégia para depósito de patente. Bom, para não ter que mostrar toda essa lista, eu peguei aqui alguns exemplos. Esse aqui é um exemplo que tem com um grupo de biomateriais que está transferindo uma tecnologia para uma empresa nacional, um sistema de implante nacional, onde eles pegaram na área de odontologia, pegam um implante desses odontológicos que a gente conhece. Esses implantes são feitos de titânio. Você faz a máquina do CBPF que faz o revestimento nanoestruturado, você reveste ele com hidroxiapatita e ele agora está na fase de avaliação do desempenho, né? Foi colocado na boca de um cachorro e você está vendo como esse implante está sendo absorvido pelo organismo. E isso está dando certo e, a princípio, esse é o segundo contrato que foi feito e você vai fazer um contrato agora, vai fazer uma máquina muito maior para fazer isso ser um produto realmente de mercado. A FINEP já participou desse projeto, dando dinheiro para essa área de biomateriais, inclusive para trabalhar com a empresa. Aqui eu tenho a área de busca de anterioridade, ou seja, o próprio pesquisador ele busca muito a gente. Aqui é ele pediu que fosse buscado nas patentes a hidroxiapatita dopada com zinco. E isso é muito importante para o planejamento da pesquisa do laboratório. Aqui é um PCT que foi depositado pelo CBPF, pelo Núcleo de Inovação Tecnológica do CBPF, nessa área de biomateriais, que é o primeiro PCT da instituição, ou seja, a patente passou a realmente estar discutida dentro da instituição, fazer parte da instituição. Na área de transferência de tecnologia, a ideia é fazer com que você olhe para a pesquisa agora, não sob o ponto de vista científico, e sim quanto aquela pesquisa custa, como eu posso sistematizar aquela pesquisa para ser transferida para a iniciativa privada e qual o preço disso no mercado. E preparar o grupo para que haja uma negociação com o parceiro comercial. Então, um exemplo disso, nessa parte de biomateriais também, é o levantamento de todo o processo de implante ósseo, né, descrever todos os processos principais de produção e os agentes de produção. Dessa forma, eu consigo caracterizar todos os custos envolvidos e até otimizar para que isso seja transferido para a empresa. Isso é uma barganha importantíssima quando você quer falar com o setor produtivo. Uma área que a gente tem trabalhado muito, isso aí é muito difícil, é a regulamentação da lei de inovação. Então, a gente fez agora aqui uma resolução que foi assinada pelos 3 diretores das nossas instituições, CBPF, LNCC e ON, para disciplinar a participação remunerada dos servidores em projetos de pesquisa ou serviços que são ligados à lei de inovação. Isso aqui passou na Advocacia Geral da União e aí pode ser assinado pelos diretores. E agora estamos fazendo também a política, a discussão nas instituições, a política de propriedade intelectual. Inclusive que a própria lei de inovação pede que o núcleo de inovação tenha de ser responsável para implementar a política e controlar essa política dentro das instituições. Na área de mercado, o objetivo principal é olhar o que a instituição está fazendo internamente, olhar as demandas externas e tentar fechar as parcerias. Então, com isso, a gente fez alguns eventos. O principal evento que eu botei aqui foi o evento de Física e Inovação na América Latina. A gente trouxe todas as autoridades da América Latina para
que faz as políticas da América Latina, Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, vieram ao CBPF, mais o pessoal brasileiro, e inclusive aqui está o Dr. Evandro Mirra, da BDI, e o secretário de Desenvolvimento Tecnológico do Ministério de Ciência e Tecnologia, e saiu um documento que foi encaminhado ao Ministério de Ciência e Tecnologia sobre norteando as ações que deveriam ser feitas. E importante aqui que nós trouxemos empresários que saíram da academia, montaram suas empresas e estavam dando seus relatos como que isso tem que ser fomentado dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia para que aconteça mais. Uma outra atividade que está sendo feita é olhar essas instituições e descobrir o que elas podem fazer. A gente descobriu alguma coisa, mas agora a gente está trabalhando com uma ação muito mais forte, visitando os laboratórios e fazendo o descritivo das tecnologias e tentar fazer uma qualificação das tecnologias para ir para o mercado e fazer uma abordagem comercial para transferir a tecnologia para o mercado. Aqui tem a quantidade de tecnologias que foram mapeadas, 36 tecnologias mapeadas, 29 grupos visitados, 46 pesquisadores entrevistados, e isso mostra que isso foi feito com uma empresa de consultoria especializada, que é o Instituto de Inovação, que já trabalhou com diversas instituições acadêmicas para fazer essa busca de tecnologia das instituições científicas e tecnológicas para levar até o mercado, e foi mostrado que as nossas instituições têm um potencial enorme para originar as empresas ou para transferirem tecnologia para as empresas. E é esse o nosso trabalho agora, de levar essas tecnologias até a empresa. Aqui tem um exemplo de algumas tecnologias, no caso do CBPF, é um método para realizar medidas de espessura de vidros numa linha de produção. No caso do Observatório Nacional, a prospecção de diamante, nova técnica para prospecção de diamante em rochas primárias. O pesquisador argumenta que a técnica dele permite você prospectar num custo muito menor a diamante. Você basta fazer 2 furos, cada furo custa R$200 mil, você já consegue descobrir se aquilo tem diamante ou não. Esse é um pesquisador na área de geofísica do Observatório Nacional, e do pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica. Ele inventou um sistema de transmissão de dados seguro, baseado na aplicação de criptografia, baseado em curvas elípticas, que é uma criptografia que praticamente não existe, dependendo da quantidade de bits que você coloca, não existe computador na atualidade que consiga fazer o processo inverso. Essa tecnologia está sendo hoje incubada dentro do Laboratório Nacional de Computação Científica. Bom, essa é uma visão que eu tentei dar a vocês do que está acontecendo em tecnologia, numa instituição do MCT, do que está acontecendo em inovação, todo esse processo de inovação, claro, com mais força e menos força, mas está acontecendo em todas as instituições do Ministério da Ciência e Tecnologia, e o objetivo aqui era dar essa ideia de que o MCT e o Ministério da Defesa podem trabalhar em alguns projetos em cooperação. Obrigado aí pela atenção de vocês.